Sétimo ano. Vamos então para a correção da semana 3 e semana 4. Vou fazer tudo nesse vídeo, igual eu fiz no vídeo anterior, que eu fiz semana 1 e 2. Aqui eu vou fazer 3 e 4. Você pode olhar lá na descrição do vídeo, se você quiser ir logo para a semana 4. Eu já vou deixar qual minuto que você precisa adiantar para você chegar na semana 4. Mas nós vamos então para a semana 3 e o tema é dominação. Este tema vai tratar basicamente do tipo de repressão que os escravizados no Brasil sofriam. Então nós temos aí nessas imagens o exemplo da máscara de Flandres. Nós temos aqui as chicotadas, né, as chibatadas e inclusive as penas de morte por enforcamento, que muitos deles passavam por, às vezes qualquer crime que ele fosse acusado, a pena era ser enforcado dessa forma aí. Mas nós vamos passar aqui pelo texto, ó. O texto de vocês, né, com o tema dominação, vem falar vida de escravizado. Eu vou ler só esse trechinho aí para vocês, o restante eu só vou comentar. A vida cotidiana do escravizado se desenvolvia não em função de suas próprias escolhas, mas em decorrência das tarefas que lhes eram atribuídas. Isso acontecia pela sua contraditória condição de humano e de coisa. Ter vontade própria e não poder executá-la, tendo de executar, por outro lado, vontades que não eram suas, mas do Senhor. O dia a dia do escravizado refletia sua condição própria de existência e variava bastante, dependendo das especificidades do trabalho na agroindústria canavieira, na agricultura cafeeira, na atividade aurífera ou em atividades domésticas. Aí vem o texto que fala sobre o trabalho. Neste texto vai falar como que era a jornada de trabalho do escravizado, né, que girava em torno aí de 15 a 18 horas diárias, né, como eles dormiam, como era o almoço, né, tipo, por volta das 10 da manhã era servido o almoço. O cardápio, olha aqui, ó, constava de feijão, angu de milho, abóbora, farinha de mandioca, eventualmente toucinho ou partes desprezadas do porco, raba, orelha, pé e etc. Foi daqui que surgiu aí o feijão, a feijoada, né? E as frutas da estação, como banana, laranja e goiaba. Aí o texto continua dizendo que, embora eles tinham uma preocupação com a longevidade de vida do escravo, que queria ele saudável e apto para o trabalho, eles mesmo assim não se importavam muito com o que eles comiam, dava para eles comer ali os restos mesmo. A refeição deveria ser feita rapidamente para não perder tempo, de cócoras. Os negros tinham que engolir tudo e logo em seguida o trabalho continuava. Só lá pelas 9 ou 10 da noite que ele podia se recolher para poder então fazer uma refeição rápida e descansar para o dia seguinte. Nós temos aqui a moradia e a roupa. A moradia todos sabem que era as senzalas. As roupas eram diferentes, eram as famosas roupas de saco de estopa que eles falam, né? E o texto continua aí. E aqui temos a repressão, né? Que é os castigos que eles sofriam. Depois eu quero que vocês dêem uma lidinha no texto. Isso é importante, porque, olha, lembra que o PET avaliativo vem aí. Então, isso é uma revisão para você conseguir tirar uma boa nota nas avaliações, tá? Então, você vai ler os tipos de repressão também que eles sofriam. E aqui embaixo fala um pouco, olha, como que eles eram castigados, né? Eles usavam correntes, gargalheira, tronco, algemas, peia, máscara, enfim, palmatória, entre outros. E agora vocês vão ver, por exemplo, a máscara de Flandres. Essa máscara era colocada na boca dos escravos, era usada com o objetivo de impedir que eles se alimentassem, né? Às vezes eles não queriam que eles comessem alguma coisa, era para impedir que eles comessem. Olha só que coisa absurda. E também nas regiões auríferas, principalmente na extração de ouro, eles usavam essa máscara neles para que eles não escondessem nenhuma pedrinha preciosa de ouro dentro da boca ou engolissem ou qualquer coisa assim. O chicote, né, como vocês já sabem, era usado para fazer os açoites. Às vezes amarravam eles ali no tronco e ia açoitando com chicote e deixava eles ali pendurados por horas, virar noites pendurados ali naquele tronco para ser penalizado
por alguma coisa que ele possa ter cometido, e servir de exemplo para os demais escravos. Né? Não esqueça de ler esse texto também. O calabouço era um local onde eles eram levados também para poder ser penalizado, né, para ser castigado. A pena de morte, que no finalzinho do texto fala que muitos negros, depois de serem capturados de uma fuga, eles acabavam sendo executados e tendo a sua cabeça exibida para servir de exemplo para outros negros. Então nós vamos para as atividades, né? O texto é longo, vocês precisam dar uma lida, ele é um texto agradável de ler, não é ruim, porque é de fácil entendimento. Por exemplo, essa número 1 eu retirei trecho do texto de apoio. Então vamos lá. Número 1. Leia o texto. Os africanos foram trazidos do chamado continente negro para o Brasil, em um fluxo de intensidade variável. Os cálculos sobre os números de pessoas transportadas como escravizados variam muito. Estima-se que entre 1550 e 1855 entraram pelos portos brasileiros 4 milhões de escravizados, na sua grande maioria jovens do sexo masculino. A região de Providência dependeu da organização do tráfico, das condições locais na África e, em menor grau, das preferências dos senhores brasileiros. Este é um trecho do livro Boris Fausto, História do Brasil, página 51. Gente, esse historiador Boris Fausto é sensacional. Quando você encontrar algum livro dele, não perca a oportunidade, leia mesmo, porque ele é muito bom. Escreva e explique de modo completo as características mais marcantes do trabalho e as punições dos escravizados no Brasil. Então eu coloquei um resumo aí, né? As jornadas de trabalho dos escravizados eram de 15 a 18 horas diárias, iniciadas ainda de madrugada. O almoço era servido lá pelas 10 da manhã. Só lá pelas 9 ou 10 da noite é que o escravo podia se recolher. Os castigos mais comuns eram a máscara de Flandres, o chicote, a pena de morte e o calabouço. 2. Leia os versos. 600 peças barganhei. Que pechincha no Senegal. A carne é rija, os músculos de aço. Boa liga do melhor metal. Em troca, dei só aguardente. Contas, latão, um peso morto. Eu ganho 800% se a metade chegar ao porto. Letra A. Identifique a atividade a que se referem esses versos. Refere-se ao tráfico negreiro. B. Cada uma das estrofes desenvolve uma ideia central. Identifique essas ideias. Aí quando fala assim, 600 peças barganhei, que pechincha no Senegal, ele quer dizer o quê? Que eram comprados com um preço bem pequeno. Pechincha é coisa, um precinho bem pequeno. A carne é rija, os músculos de aço. Boa liga do melhor metal, que eram fortes como aço. Em troca, dei só aguardente. Então ele comercializava também, trocando essas pessoas que iam ser escravizadas, por aguardente, que no caso aí é uma pinga. Então comercializava-os através de trocas, um escambo, levava pinga e pegava um escravo. Contas de latão, um peso morto, eu ganho 800% se a metade chegar ao porto. Aí, resumindo, é o seguinte, mesmo que se alguns morressem, o lucro era grande. Eu coloquei alguns, mas fala aí que se a metade deles morressem, o lucro dessas pessoas que estavam transportando os escravizados era muito grande. 3. Observe o mapa para completar as atividades abaixo. Aí tá, letra A. Qual o título do mapa? Linha de tráfico de escravos, África, Brasil. B. Como eram chamados os escravizados que vinham da região de Guiné, no Lagos? Aí você vai olhar aqui, na região de Guiné, eram os sudaneses. E os escravizados que partiam de outras regiões, como eram chamados? Aí tá aqui, Congo, Angola e Moçambique, eram os bantus. Beleza? B. Complete o quadro sobre os principais grupos africanos trazidos para o Brasil, de onde vinham e para onde iam, bantus e sudaneses. Os bantus, aí você pode voltar ali no mapa, bantus, Angola, sai daqui Angola, sai daqui Moçambique. Os de Angola vai para o Rio de Janeiro, Moçambique para o Rio de Janeiro. E alguns de Angola também para o Pernambuco.
E os sudaneses saíam aqui dessa região, né, de Guiné e ia para a Bahia. Então, assim que nós vamos completar. Ó, os bantus, Angola, Moçambique, iam para Rio de Janeiro e Pernambuco. E os sudaneses da Guiné iam para a Bahia, ok? Então, nós terminamos aqui a semana 3 do PET volume 7 e nós vamos começar agora na sequência a semana 4 do PET volume 7 e o tema é resistência. Eu coloquei duas imagens mais comuns de resistência, que era a fuga e a formação de quilombos. O texto trouxe para vocês aí o tema resistência, o que os escravos faziam para resistir à escravidão, né, que tem aí, neste texto fala dos quilombos, dos mocambos que eles faziam, eles fugiam e criavam comunidades autossuficientes para que eles pudessem viver e experimentar um pouco aí da liberdade. As fugas, eles tentavam fugir de alguma forma para que eles pudessem, né, ter um pouco de liberdade. O texto continua aqui. Senhores assassinados, muitas das vezes o escravizado, ele era tão massacrado, tão judiado, que ele se revoltava e matava seu próprio senhor. O suicídio, muitos para se livrar do sofrimento que viviam e também ia causar um prejuízo para o senhor, dono desse escravo, era cometer o suicídio. Então eles se matavam. Muitas vezes o infanticídio também, as mães matavam as crianças ao nascer para que elas não tivessem a vida que eles têm. E também era outro prejuízo, né? Porque quando eles nasciam era mais um escravizado nascendo ali para ser utilizado. Eles também faziam revoltas. A abolição, né, que veio aos poucos. Primeiro veio a Lei Bill Aberdeen, que foi decretada pela Marinha Inglesa e aprisionar todos os navios que estavam fazendo o tráfico pelo oceano. A Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de escravizados no Brasil. Depois veio a Lei do Ventre Livre, que as crianças que nasceriam a partir dessa lei iam ser livres. A Lei dos Sexagenários, que era a partir de 60 anos o escravo seria livre. E, enfim, a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Então é isso, nós vamos aqui para as atividades. Número 1. A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Não deve sê-lo tampouco uma guerra civil como foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez de uma revolução como aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. É no parlamento e não nas fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil. Explique qual era esse projeto político, como deveria acontecer a abolição. Na visão do Joaquim Nabuco, a abolição deveria acontecer pela iniciativa dos que governam, através de leis criadas pelo parlamento. Devia partir de cima a vontade e a opção, né, de finalmente abolir aí a escravidão e não ficar dependendo de tantos levantes, de tantas guerras, né, de tantos pedidos para que isso acontecesse. 2. Aponte e explique cada uma das formas de resistência negra à escravidão. Aí eu coloquei um breve resuminho aí. Fugas. Muitos fugiam em busca da liberdade. Quilombos. Comunidades formadas por escravos fugidos. Assassinato do senhor. Devido aos maus tratos, muitos matavam seus senhores. Suicídio. Muitos se suicidavam para se livrar do sofrimento. Revoltas. Muitos se revoltavam para tentar impor o fim da escravidão. Então é isso, meus queridos. Se foi útil, curte, se inscreva, compartilhe. Eu vou estar aqui esperando vocês nas próximas, porque é bem provável que ano que vem a gente já vai começar com PET e eu não sei como que será esse PET avaliativo, se a gente vai vir aqui fazer alguma correção, tá? Fica ligadinho, fique atento aí, se inscreve para você não perder nenhuma notificação de algum recado, alguma coisa assim, tá bom? Beijos no coração.